Feche seus olhos mais uma vez. Fala para Deus agora acerca do seu coração, a ansiedade do seu coração. Qual a ansiedade que está batendo na porta do teu coração hoje? É uma doença? É uma dor? Qual é a ansiedade? Está mexendo, tirando o teu sono, te inquietando? É uma postura no trabalho, casamento? Qual é a sua ansiedade? Olha para o teu coração, uma dor, uma doença, um neto, um filho, uma posição, um passo que você tem que dar. Qual é a sua ansiedade? Senhor, tua palavra diz que nós precisamos colocar as nossas ansiedades, petições, orações na tua presença. Então, em teu nome, Deus, nos dá força, sabedoria, nos ensina mesmo a colocar todos os projetos, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos sufoca, tudo aquilo que nos tira a paz, que possamos deixar nas tuas mãos, Deus, porque tu cuidas de nós, tu sabes o que é melhor para nós. Muitas vezes, Pai amado, estamos ansiosos, mas não entendemos o que o Senhor tem para cada um de nós. Então, direcione, então governe o nosso ser, a nossa existência. Nos ensina a olhar para Ti, Deus, autor e consumador da fé. Nos ensina a olhar, Pai amado, para o Teu melhor, mesmo que não seja o nosso. Nos ensina, Deus, a no meio da doença entender que o Senhor é a cura. No meio da dor, saber que o Teu é o nosso bálsamo, Deus. Nos ensina no meio das direções até contrárias, dos ventos contrários, Tu está no barco da nossa existência, Deus. Nos ensina de fato a olhar para Ti. Precisamos muito do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Tá dando para ouvir? Legal? Tá? Tá? Deixa eu ver só se está passando. Gente, me perdoa o atraso, porque hoje foi daqueles dias assim maravilhosos. Não está passando. Tira quem? Ele? Pediu para você tirar e colocar de novo. Bem, nós vamos falar sobre ansiedade, o mal do século. Existem estimativas dizendo hoje que mais ou menos, tem várias, né? Mas uma delas é que 85 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? Será que é a doença da ansiedade? Então, pode deixar no segundo slide, pode deixar aí. Deixa eu só ver se passa aqui. Deixa eu só ver aqui se passa. Não está passando não. Bem, como eu falei, 85 milhões de brasileiros hoje sofrem de ansiedade. Então, a Bíblia fala, eu já vi várias pessoas pregando sobre isso, mas até aonde a Bíblia está falando que sobre ansiedade, que ansiedade é essa? E hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade que a Bíblia está falando e a ansiedade, o transtorno de ansiedade, a doença. Não está passando não, né? Opa, passou. Volte. Ah, foi você? Volta. Meus irmãos, o que essa figura tem a ver com ansiedade no teu pensamento? O que você imagina que essa figura tem a ver com ansiedade? Quem consegue me falar? Um de cada vez para não ter tumulto. Vamos lá. Ok, ansiedade nessa figura. Legal. Algo vai me pegar, né? Ok, mas o quê? A sombra dele mesmo, isso. É a sombra dele mesmo. Dela, né? Não entendi. Pode falar? É sufocar alguém? Ou o seu próprio pescoço. Né? Ali é a imagem da pessoa, né? Então, muito bem. Qual é o seu nome? Vinícius. Autossufocando. Ansiedade, um autossufoco, né? Mas alguém quer fazer algum comentário sobre essa foto? Então, olha que interessante.
A palavra ansiedade no grego, achem, significa oprimir, sufocar, estrangular. Toda vez que aparecer no Novo Testamento a palavra ansiedade, é isso aí, gente. Oprimir, sufocar, estrangular. Algumas versões não falam, não andeis ansioso. Em outras versões falam, não andeis oprimido, não andeis sufocado. Então, a palavra ansiedade tem origem no latim, anxietas, que significa angústia. Ansiedade vem do achios, perturbado, pouco à vontade, e de angere, né? Apertar e sufocar. Por isso que a menina está com a mão no pescoço e aquela figura. Então, olha que interessante. Algumas vezes a gente vê alguns pastores pregando, dizendo que Deus cura a nossa ansiedade. Isso é verdade. Ele cura qualquer tipo de doença. Mas nesse texto não está falando disso. 2 textos, vou ler até 3, não está falando dessa cura do transtorno da ansiedade. E vou dizer o que é esse transtorno, por que as pessoas estão sofrendo tanto com ansiedade. E vou falar uma chavezinha que vocês vão entender o porquê que o mestre fala disso. Tá? Então, tem que passar aí. Filipenses 4:6. Olha que interessante. Não andeis ansioso, sufocado, estrangulado por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentei seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê, gente? Guardará o quê? Lê aí, guardará o quê? Amém. Em Cristo. Olha que interessante. A ansiedade começa a estar falando, filho, não andeis ansioso, sufocado, mas tu tem que trazer para mim nas súplicas, nas orações, nas petições, e tu tem que apresentar a mim. E a minha paz, a pessoa está o quê? Sufocada, ela está como se fosse afundando, né? A minha paz, que é muito maior, ela excede o teu entendimento, excede o que você pensa, excede o seu raciocínio, excede a tua mentalidade. Guardará o seu coração, seus corações e sua mente em Cristo Jesus. Então, aí a gangorrazinha do coração e a mente, né? Por incrível que pareça, antes de chegar na doença, o Senhor está falando, filho, não deixa chegar na doença, mas traga para mim o que está te angustiando, o que está te sufocando. E ele vai dizer de uma forma muito linda, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, nem os lírios, né? Com toda a sua formosura, nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu como um lírio como esse. Não se preocupeis com o que há de comer, porque nenhuma ave do céu morre de fome. Ele vai falar do dia a dia, das nossas preocupações, do que de fato está nos estressando. E ele fala, tu pode contar comigo, você pode acreditar em mim, porque a minha paz excede o entendimento e vai guardar esse teu coração, isso que está perturbando você, vai também guardar o que está perturbando a tua mente. Então, o mestre, e isso é uma chave bem interessante, ele começa a falar isso para nós, para não se tornar um transtorno de ansiedade. Pode passar, meu irmão, por favor. O Brasil hoje é o país, soltou um acentozinho ali, me perdoa, com a população mais ansiosa da onde, gente? Cara, do mundo. Isso é impressionante. O Brasil isso, assim, antes do Covid, eu me lembro, no abril e maio do Covid, se vendeu, só em São Paulo, mais de 2 milhões em 2 meses de ansiolítico. Obrigado, meu irmão, ter alterado aí. E foi assustador assim, a quantidade de ansiolítico que foi vendido, né? E vou explicar também por quê. Olha lá, essa preocupação o mestre está falando, filho, muitos boletos, o estresse do dia a dia, essa correria nossa, pode sim trazer uma síndrome do pânico, um TAG, transtorno de ansiedade generalizada, uma agorafobia, né? Porque de tanto eu estar vivendo o dia a dia, e não estou confiando no mestre, em colocar nas mãos dele o que de fato
ele tem para mim fazer através de mim o meu futuro. Eu colocando aquilo que está me inquietando, coloco na mão dele, pode ser que futuramente, né, possa assim trazer um transtorno de ansiedade. São duas coisas diferentes, tá? Ok? Ansiedade normal e ansiedade patológica. Pode passar? Olha que interessante. Tem alguns estressores do nosso dia, mas são muito mais do que isso. E quando eu sei que é uma ansiedade patológica, está ligado à intensidade. Engraçado que assim, não tem problema nenhum a gente passar por um estresse, pode ser familiar, pode ser um estresse de trabalho mesmo, né, contas, mas como é que fica isso durante o meu dia? Passei por um estresse, algo assim que me deixou nervoso, me deixou ansioso, mas é natural voltarmos ao normal. Quando a pessoa começa a ter um transtorno de ansiedade, ela não consegue voltar com muita rapidez. O corpo dela, de tanto ela viver aquilo, vou explicar como é que isso funciona no cérebro, o corpo dela, pode deixar aí, o corpo dela começa a sofrer, gente, uma série de químicas, né, uma série de reações muito complexas. Olha só, as reações psicológicas, constante tensão e nervosismo. Então isso não é só um ponto que acontece. Durante o dia, isso vem acontecendo várias vezes, a patológica, né? Sensação de que algo ruim vai acontecer. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela fica pensando o tempo todo no futuro, só que é ruim. Então, um exemplo, ela fala, eu vou pegar meu carro, eu tenho que ir no plano, mas se eu bater meu carro? Ah, mas e se roubarem meu carro? E ela começa, a gente chama de pensamentos acelerados, que podem ser pensamentos que são intrusivos ou ruminantes. A pessoa fica o tempo todo pensando, o tempo todo pensando. Gente, é um inferno, tá? É complicado. Você não conseguir parar de pensar, porque sua mente está o tempo todo pensando negativo. Imagine o que está produzindo de química no seu corpo. Problema de concentração. Não tem como, a pessoa está com o pensamento acelerado, ela está ansiosa, né, e ela não consegue se concentrar. Tenta estudar, não consegue. Tenta focar num livro para ler, não consegue. Medo constante. A ansiedade, gente, está muito ligado ao medo. É o mesmo mecanismo do medo. Eu vou explicar no cérebro como é que funciona isso. Então a pessoa está com medo constante, com medo do futuro. Algo de ruim vai acontecer. Ah, eu vou pegar um Covid. Então eu tenho que colocar máscara. Meu Deus do céu, eu tenho que colocar máscara. Todo lugar que eu vou ter que ir com máscara, porque eu posso pegar, vou passar álcool nas minhas mãos. Não tem problema nenhum fazer isso, mas constantemente eu posso estar criando um caminho neural. E eu posso sim, pelo fato do medo do futuro, não peguei, o medo não existe, a gente cria o medo. E o medo do futuro pode, de fato, eu criar um caminho neural e depois eu não conseguir mais sair dessa coisa que, de alguma forma, eu fiz um print dentro da minha mente, né? Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer os objetos de tensão. Então, a pessoa ela começa a ter pensamentos que não são comuns, não são pensamentos que está ligado de fato a ela, ao dia a dia dela. Preocupação exagerada em comparação com a realidade. A pessoa fala assim, poxa, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho certeza que se eu fizer isso, algo vai acontecer. Há uma preocupação exagerada que algo de errado vai acontecer, né? Problemas para dormir. Toda vez que a gente recebe uma pessoa com ansiedade, depressão, a primeira coisa que a gente começa a perceber, a pessoa não está dormindo. Por que não está dormindo? Muito cortisol, a pessoa não está conseguindo dormir. Ela está produzindo o dia todo muito cortisol, está muito desregulado o cortisol dela. É necessário cortisol sim pela manhã, né? Mas conforme o dia ela vai baixando porque a gente precisa dormir. Se eu estou com cortisol muito alto à noite, eu não consigo dormir. Então, para vocês que estão me ouvindo em casa, se você não está dormindo bem, algum problema você tem, tá? E você precisa regular seu sono para você tratar do transtorno de ansiedade, para tratar de uma depressão. E de outros problemas emocionais, alguns transtornos, você vai precisar dormir. Se você regular o sono, muita coisa consegue resolver. Inclusive irritabilidade. A pessoa começa a ver que está irritada além do normal, a flor da pele e agitação dos braços e da perna. Esses são sintomas psicológicos. Passa o próximo, por gentileza. Agora os físicos. Dor ou aperto no peito, aumento das batidas. Olha que interessante. A pessoa está aqui tranquila, ouvindo o culto, está em casa aí sentado, daqui a pouco o coração dá uma rajada assim. A pessoa, eu tenho que ir no cardiologista, estou com algum problema no peito.
meu coração, estou com algum problema. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: a pessoa ela passa de 6 a 8 anos indo em vários especialistas para descobrir que está com ansiedade. São pesquisas já falando disso. Por quê? Houve um sintoma desse, o peito, uma dor no peito ou o aumento das batidas, você fala, eu estou com algum problema cardíaco, porque você está sentindo. Você está sentindo. Respiração ofegante ou falta de ar. Você começa a pensar negativo, então fatores que foram psicológicos, começa a pensar negativo e você começa... Nessa respiração, nós chamamos, você está hiperventilando, você não está respirando como deveria respirar. Nessa hora, carótida, ela começa, o calibre dela começa a engrossar mais. O sangue que tinha que subir com mais leveza, vamos dizer assim, ele já tem mais dificuldade para subir. Com isso, você tem tontura, você começa a ver as coisas de cores diferentes, gente. Tem pacientes meus que saem do corpo e vê eles tendo um ataque de pânico, tendo um problema de ansiedade, um transtorno de ansiedade, né? Então, são vários fenômenos que a pessoa fala, meu Deus, eu estou ficando louco. Porque não pode, pelo fato de não estar respirando, ela está hiperventilando. Então, o que acontece é aumento do suor, né, sudorese, tremores nas mãos ou outra parte do corpo. O que acontece? A pessoa que está tendo transtorno de ansiedade, ela diz que, falam, né, que tem muito formigamento. O que acontece com esses tremores e formigamento? Se você estivesse de frente a uma ameaça, de frente para um inimigo, né, um ladrão vem à sua direção, o que você faria? Automaticamente você não tem que pensar muito, tu vai atacar o cara, entendeu? Você vai matar ou vai morrer, você vai fazer alguma coisa. Você não fica pensando, não, eu tenho que dar espaços, não, com a janela aqui de fato não está aberta, eu vou bater na janela dessa, eu vou virar ela, quebrar ela, eu vou ter que sair, ou vou atacar. É simples assim, o medo, né? Existe um dispositivo na gente, que eu vou explicar como isso acontece, que vai fazer com que você ataque. Só que tem uma coisa muito interessante, das extremidades dos seus dedos, o sangue, ele é levado para os músculos, porque precisa ter oxigênio para você enfrentar. Você não vai ficar respirando, estou relaxado, está ali, cara, o que eu vou fazer agora? Então, você vai atacar, você não tem que ficar pensando muito. Então, nessa hora, o nosso córtex pré-frontal não tem muitos neurônios ali fazendo conexão. Você não precisa raciocinar, você precisa apenas fugir. Passou meia hora, 1 hora, 2, você relaxa e tal. Isso é o normal. Todos nós temos ansiedade. Essa aqui, você vai ficar, às vezes, entrando em looping com aquilo, tá? Sensação de fraqueza ou fadiga acontece da pessoa se sentir muito fadigada, porque o pensamento está 1000 por hora, pensando negativamente. Isso gasta muita energia e a pessoa fica fadigada, boca seca, mãos e pés frios ou suados, né? Náusea, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Tem uma criança que vai fazer uma apresentação na sala de aula. Ele já é um pouco tímido e tal, se chama ansiedade social isso. Ela começa a ter aquelas borboletazinhas na barriga, quem nunca sentiu isso, né? Isso é um sintoma físico da ansiedade. Então vamos lá. A ansiedade ela tem os sintomas físicos dela, mas ela também tem os sintomas psicológicos que nós falamos. Pode passar, meu irmão? Agora, olha que engraçado. Esse tipo de reação é muito importante para nós, porque garante o quê, gente? A nossa sobrevivência. Então, veja só. Ansiedade, todos nós temos. Muito preocupado pelas coisas da vida, o mestre está falando, filho, coloque isso na minha mão, porque eu cuido de você. Confia em mim. Quando eu começo ali, constantemente nessa preocupação, eu começo a ter um transtorno de ansiedade. Eu começo a ter uma doença. Tá? O medo é uma reação obtida a partir do contato com algo, algum estímulo físico ou mental. Então, quando eu tenho medo, eu estou vendo alguma coisa, é real aquilo, né? Ou só é na minha cabeça. Então, é comum a pessoa que está com transtorno de ansiedade ter medo. E você fala, mas está com medo do quê? Não vai acontecer nada. Não tem como. Não tem como. Ele está pensando no medo, do medo. Ele começa, não vou conseguir pagar esse boleto mesmo, mas eu também, por que eu não passei no concurso público? Mas eu também não valho nada. E ela começa a uma série de camadas de pensamentos negativos e se depreciando, que geram uma resposta de alerta no organismo. Então, se eu estou tendo estou com medo, estou vendo alguma coisa que está me causando uma reação, de fato, eu vou ter um alerta. Essa reação de sexo é uma resposta fisiológica.
preparando o indivíduo para o quê? Luta ou fuga. E aqui é muito interessante. Todos nós temos isso para sobrevivermos, né? E os nossos ancestrais, para sobreviver, precisou desse mecanismo do medo. Mas a pessoa que está tendo transtorno de ansiedade, o tempo todo ela está nessa vigília. Ela está achando que ela tem que lutar, ela tem que fugir, ela está alarmada o tempo todo. O tempo todo ela está ligada. É como se ela tivesse na evidência de alguma coisa acontecer com ela e ela tem que estar preparada para aquilo. Mas é tudo inconsciente. Esse dispositivo do medo está o tempo todo disparando, o tempo todo disparando, o tempo todo disparando. Cortisol, noradrenalina e adrenalina. Cortisol, noradrenalina, o tempo todo no corpo dela. E a pessoa não consegue mais pensar como pensava, começa a sentir fadiga. Muitas vezes, a ansiedade ela vem também com depressão, porque a pessoa ela começa, como é que eu vou, se ela está aqui na igreja, dá um ataque de pânico, ela pode muito bem, gente, entender que toda vez que ela vem aqui, porque ela tem medo, ela pode ter uma agorafobia, que é o medo do medo de dar o pânico de novo. Então ela fala, eu não vou mais na igreja, eu não vou, meu irmão, mas não vai acontecer na casa de Deus, não, mas eu não vou porque eu vou dar um ataque de pânico lá, eu não vou. Meu irmão, você pode orar o tanto que você quiser, não é assim que funciona. Deus pode curar? Pode. A pessoa está doente, é como um câncer, é como uma doença, entendeu? E a gente tem que começar a entender que as doenças emocionais também batem na nossa porta, porque nós somos seres humanos, né? E a pessoa vai falar, eu não vou na igreja porque lá eu tive um ataque de pânico. Minha filha estava na fila, fomos votar, né? E eu cheguei, olhei na fila e vi uma mulher deitada no chão, a expressão dela era essa. Das coisas que eles falam, eu não estou conseguindo respirar. Um dos sintomas, né? Mas na verdade está respirando sim, só que está hiperventilando. E umas 10 professoras assim, ali com aquela mulher. Eu falei, Juju, o que aconteceu? A Juju falou, acho que é um ataque de pânico. Beleza, gente, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, eu olhei para ela, o olhar vidrado, rasgando assim o rosto. Eu falei, respira e olha para mim, me dá tua mão. Já dei um comando rápido, né? Me dá sua mão, respira e olha para mim. Respira. Respira, olha para mim. E ela deitada no chão. 4 minutos, levantou dali. Aí de um pouco assim, mas já não estava naquele estado. Sentou, mais 5 minutos, levei ela para o carro dela. 10 minutos, tinha chamado o SAMU, demorou 1 hora para chegar. 10 minutos ela já estava sentada no carro dela. O que acontece é que quando eu estou nesse sistema de alarme aqui, eu saí do sistema nervoso parasimpático e fui para o simpático. Eu estou em alerta. E uma das coisas que a gente sempre ensina para as pessoas que têm transtorno de ansiedade é aprender a respirar. Se ela começar a respirar, gente, respiração completa, tem vários tipos de respiração, ela volta de novo para o parasimpático. Então, 10 minutos eu tirei a mulher dali, ela estava sentada, foi para o carro normal, né? Ela falou, eu vou no hospital. Eu falei, não, você tem que ir no hospital, fica tranquila e tal. Mas o que você teve foi um ataque de pânico. Simples assim. Se você respirar, pode estar onde estiver. Várias vezes estou com um paciente meu, dá ataque de pânico, em segundos a gente sai desse ataque, ensinando como é que sai disso. Nessa hora, meu irmão, não adianta você conversar, a pessoa não te escuta, ela tem iminência que vai morrer. Porque ela não está conseguindo respirar como deveria, e aquilo já aconteceu muitas vezes. Então ela meio que se pressiona. Tá? Então é muito complicado. Então olha só, o que a neurociência fala sobre o medo? Você vê a ameaça. Quando você vê a ameaça, você manda para o córtex visual, ele fica aqui atrás, e automaticamente manda a mensagem para a amígdala cerebral. Nós temos a amígdala na garganta e temos um no cérebro. Na hora que você manda para a amígdala cerebral, é muito interessante. Ela já joga cortisol, noradrenalina, adrenalina, e pelas suas suprarrenais já começa a correr no teu corpo. Agora também, quando você viu a ameaça, vai para o teu córtex visual, ela manda para o teu pré-frontal, que é essa parte da frente, que está ligado ao espaço, está ligado à direção, está ligado ao raciocínio. Então, quando a pessoa está tendo um ataque de pânico, quando ela está num transtorno de ansiedade generalizada, ela não está raciocinando como ela raciocinava normalmente. Por quê? Ela está numa ameaça que não existe, não está acontecendo nada para ela ter toda aquela transformação no corpo ligado ao medo, mas ela está sentindo isso. Pode passar? Só volta um pouquinho, só para falar um detalhe. Então o que acontece?
Poxa, mas eu tenho isso, eu tenho que tomar remédio? Sim, tem que tomar remédio. A medicação vai trabalhar 30%, e o que ela vai trabalhar? Nessa parte da amígdala. Ela precisa fazer com que o teu corpo diminua o cortisol, e diminua também essa sensação, né, que já está Hã? Não, mas é cérebro, é a amígdala cerebral. Eu falei, nós temos a amígdala, mas temos a amígdala cerebral, não é na garganta, é no cérebro. E aí, o que acontece? A amígdala, ela vai disparando, né, porque ela meio que controla essa questão do medo, né, da ameaça. Então, é como se eu vi o perigo, eu ativei a minha amígdala e vem o meu corpo preparado para aquela ameaça. Quem está tendo o problema da ansiedade, do transtorno de ansiedade, não tem medo, não tem, como é que eu vou falar assim, medo aparente nenhum. Isso está tudo na imaginação. Uma percepção, viu algo na televisão, os bandidos fizeram um assalto, ela já começa a alarmar, a pessoa já começa a sentir todo esse mecanismo. Então, o que a terapia faz? Ela trabalha essa parte pré-frontal, ensinando a pessoa a respirar, entender sobre o medo, fazendo uma psicoeducação, que nós estamos fazendo aqui agora. Estou ensinando para vocês o que é o transtorno de ansiedade. Ensinar como é que a gente consegue lidar. Se está vindo o medo, o que eu falo com esses meus pensamentos? Porque não tem essa coisa de, eu tenho muitos pensamentos e não controlo eles. Isso não existe. A gente controla sim os pensamentos, a gente conversa com os pensamentos, né? E são técnicas que a gente aprende e ensina a pessoa a controlar o pensamento. Né? Imagine só, você vai dormir e naquele momento a pessoa começa a pensar uma série de coisas negativas. O corpo dela começa a ter reações também químicas. Então tá tendo ali cortisol, noradrenalina, adrenalina. Só que tu não precisa ter esses pensamentos, nem o medo, tu vai dormir. Só que isso está desregulado. Então a medicação, ela vai entrar ajustando, né, um pouco essa questão, mas a terapia, 70% é na terapia que você vai aprender a entender o seu medo e a entender também esse transtorno. Pode passar? Estou finalizando, tá, gente? Olha só. Palavras que nunca pode ser dita, falada para uma pessoa que está vivendo isso. Você está exagerando demais. Fique calmo. Você só precisa relaxar. Gente, a pessoa acha que vai morrer. Ela não está conseguindo respirar como ela deveria. Ela já está o dia todo, às vezes meses, às vezes anos vivendo isso. Né? Vai dar tudo certo. Ou, vai ficar tudo bem. Isso é culpa dos seus hábitos. Isso é só uma fase. Você precisa se esforçar. Você está agindo como um louco, ou uma louca. Você não era assim antes. Então o que acontece? Não é porque é uma doença emocional, né? Uma doença que a gente não está vendo, percebendo como uma fratura, alguns tipos de doenças que a gente está percebendo. Tem diagnósticos que você pode ver no sangue e tal. Alguns tipos de doenças, gente, emocional, é mais ligado à anamnese, o psiquiatra ele está vendo, neurologista e tal. E aí, é difícil até para a pessoa entender como você, há 3, 4 meses, estava de um jeito e hoje você está de outro, totalmente diferente. Pensando negativo, sabe? Você não está conseguindo dormir direito, sentindo dores pelo corpo, taquicardia constantemente, sudorese. O que está acontecendo com você? Olha o tanto que a nossa mente é poderosa. Por isso que Paulo fala que o Senhor, Ele vai guardar a nossa mente, gente, e o nosso coração. Ele tem poder para fazer isso. Quando nós encontrarmos uma pessoa que está vivendo isso, o que nós precisamos fazer muitas vezes é até saber aconselhar, porque dói muito a pessoa estar vivendo isso. É muito complicado você ter uma vida social normal e de repente isso faz com que você não consiga mais ter uma vida social normal. Está tão intenso isso, está tão difícil. A pessoa você não conseguir dormir direito uma noite, 2, 3, 4, mas eu dormia tão bem, o que está acontecendo comigo que eu não consigo dormir agora? Às vezes esses sintomas, eles vêm aparecendo, você vai em vários lugares e o que consta é o seguinte, não está aparecendo nada aqui não. Estou com gastrite, não está aparecendo nada não. Não é uma bactéria, nem nada. Olha, eu estou com taquicardia constantemente. Não, fez exame cardiológico lá, não é nada não. Às vezes parece problemas na pele e tal. Não sei, não é nada que não é um fungo, não é uma bactéria. E o que é? Então nós temos muita dificuldade, gente, de entender essas doenças emocionais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês vão entender também o que eu vou dizer.
o índice de pastores que estão morrendo com depressão e depois o autoextermínio é muito grande. Por quê? Nós temos a síndrome do super-homem. A gente não vai dizer que estamos vivendo isso aqui. Será que a pessoa nem está entendendo o que ela está vivendo? Você acha que ela vai falar o que ela está vivendo? Imagine só, eu falei de uma doença, que a pessoa está ali alarmada o tempo todo, a pessoa não está fazendo mais amor, porque não dá, porque está ligado o tempo todo, a mente dela está a 1000 por hora, a pessoa não está conseguindo se comportar como deveria, não está comendo legal. Então, assim, a vida dela mudou. E até ele encontrar um caminho para isso vai demorar, demora um pouco, mas imagine a dificuldade. Por que a semana que vem eu vou falar de outras coisas também ligada a isso, mas o que acontece? Nós precisamos ouvir mais sobre isso, até para instruir as pessoas. Não adianta falar, não, meu irmão, eu já vi isso aqui acontecer na igreja, gente, já vi isso. Meu irmão, você está com ansiedade, nós vamos orar aqui, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor vai curar a sua ansiedade. Eu já vi isso acontecer aqui. Não é assim. Ele pode curar? Pode, mas a pessoa está com a doença. É uma doença. Isso afasta a pessoa do trabalho, é uma doença. Então, não é porque está escrito ansiedade que é o transtorno de ansiedade. E nós temos que ficar muito atentos a isso, porque às vezes a pessoa vai sair da igreja porque ele está sendo compreendido, eu estou sendo castigada por ter ansiedade. Estão orando por mim, mas eu não melhoro, por que Deus não me cura? Porque às vezes não curou uma pessoa com câncer, mas vai daqui a 5 meses, 6 meses, porque ele tem a hora de fazer isso. Quem sabe essa doença é para te mostrar um sinalizador para você se aproximar mais de Deus, para entender mais as coisas de Deus, não sei. Mas nós temos que entender que é uma doença. Depressão é uma doença, a gente tem que falar disso, né? E é necessário, porque muitas vezes a oração ela vai nos aproximar mais do Pai. O Senhor pode fazer a hora que Ele quiser, o milagre, Ele é Deus. Mas também pode usar médicos, pode usar terapias. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu teve um jovem, até influente no meio cristão, que eu tratei dele sobre autoextermínio, né? E ele senta numa mesa dos jovens mais influentes do Brasil. E ele falou para mim, dos 20 jovens que senta na mesa, 12 deles pensam em se matar. Mas não tem coragem de fazer terapia. Vão se matar, simples assim. Vão se matar. Por quê? Tem que procurar ajuda, gente. Não é tão simples assim. Tem muitas coisas que estão para dentro dessa pessoa. Muitas vezes está vivendo uma depressão, às vezes está vivendo uma série de situações que ela não consegue entender e precisa. E eu perguntei para ele, mas por que eles não procuram ajuda? É porque é complicado para um líder, né? E daí nós estamos vendo vários pastores entrando por esse caminho. Então, olha só, é necessário mudar. O meu comportamento, ansiedade, está muito ligado ao comportamento. Quando a gente pega uma pessoa que tem ansiedade, você vai ver que, primeiro, ele tem medo, né? Segundo, ele tem uma vida que está muito agitada, E já vem de 1 ano, 2, 3, 4, 5, e aí, infelizmente, a amígdala cerebral já está inflamada, e aí a pessoa tem que mudar seus comportamentos. Tem que mudar o pensamento e tem que mudar também a emoção, tá? Pode passar, meu irmão. Olha que interessante, o Senhor fala, não andeis. Aí está o mochileiro carregando. Às vezes não sabe, não consegue falar. É difícil entender esses comportamentos, essas emoções. É difícil entender esses pensamentos. Não andeis ansioso. Então o Senhor fala, olha, meu filho, mas eu sou o caminho. E às vezes eu vejo o mestre com todo esse amor, sabe, com o nosso estilo de vida, com as nossas preocupações, com a nossa ansiedade. Qual é a chave quando ele fala acerca dessa preocupação, dessa ansiedade, esse sufocamento? É porque se você colocar nas minhas mãos, eu cuido de você. Não deixa isso virar uma doença. É como se o mestre, com esse amor dele terapêutico, né, está dizendo, filho, não deixa virar uma doença, não andeis ansioso por isso, por aquilo, entrega nas minhas mãos, eu cuido de você. Se virar uma doença, ele também cura, né? Mas
às vezes está preocupado com tantas coisas. E como diz o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará, mas a versão dele em hebraico original diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de coisa nenhuma terei falta. Nós estamos muito focados em ter, estamos esquecendo de ser. Estamos muito focados em alcançar, conseguir. Não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes está me adoecendo. Essa vida corriqueira, essa vida, né, que está nos estressando muito, muitas vezes está fazendo com que eu não olhe para o caminho. Existe um caminho. E não é o teu caminho. Né? Existe um sentido, uma direção que está ligado a esse pai que fala: não andeis ansioso. O último slide. Lembra de Billy Graham? A ansiedade é um resultado natural de centralizarmos a nossa esperança em qualquer coisa que é o que, gente? Menor do que Deus e sua vontade para nós. Vou repetir: a ansiedade é o resultado natural que eu e você estamos centralizando nossa esperança, nosso futuro, nosso amanhã, em coisas menores do que Deus e a sua vontade para nós. Para finalizar, eu sei que muitos de nós temos muitas preocupações conforme a fase da vida, a faculdade, um bom emprego, casar, depois ter a casa, o carro que você quer, as coisas que você sonhou. E Deus está falando: filho, põe nas minhas mãos. Filho, eu cuido de você. A tua ansiedade, essa coisa está te sufocando, traz para mim. As ameaças, traz os estresses, traz para mim. Porque eu cuido de você. Eu cuido de você. Mas não deixa virar uma doença. Não deixa virar uma doença. Às vezes são tão pequenos, a gente vai chegando numa idade assim, Esdras, irmão Paulinho, Tristão, Mozart. Não, a idade... E olha só, Mozart, vai ver Mozart. Então, gente nova, Não, e olha o que acontece. Chega nessa idade, você vai começar a olhar para trás e falar: puxa vida, por que eu não curti mais as coisas que eram simples? Talvez meus filhos, isso eu pergunto para mim: por que eu não curti mais meus filhos? Estou curtindo meus netos, mas por que eu não curti mais meus filhos? Por que eu lutei tanto por coisas que depois eu vi que não tinha tanto sentido assim? Você vai chegando no momento da vida que você está vendo esse Jesus mais de perto, e fala assim: olha só, valeu essa correria? Fala. É verdade. Epitáfio. Então, olha só, antes de se tornar uma doença, você está falando: filho, fique nesse presente momento, mas curta, as pessoas estão do teu lado. Né? Minha mãe chegou de viagem do Maranhão e todos os filhos estavam lá. Então a gente falou: poxa, nós podemos fazer isso. Quantos perderam os pais e não podem mais fazer isso? Ou a mãe, né? Essa coisa está perto da pessoa que você ama, porque você vai conquistar muita coisa e você vai ver que você vai adoecer, às vezes, porque conquistou tanto, e você vai olhar para tudo aquilo e falar: peraí, mas do que valeu? Sabe por quê? O nosso maior tesouro é o Mestre. Sabe por quê? De tudo que tu alcançar, se tu não pegar o teu coração e entender que é nele que vai ser sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria, a gente vai bailar na vida. A gente vai ter muita ansiedade. E às vezes pode virar até uma doença. Então, eu queria que você levasse isso para sua casa. Você que está em casa, eu queria que você dormisse, né, e acordasse com isso. Deixa Deus trazer o tesouro para a tua alma, para o teu coração, que é a paz que excede todo entendimento, porque Ele guarda o meu coração, o meu pensamento, Ele guarda o meu caminhar. Porque toda vez que nós vamos fazer por conta própria, vamos ficar nessa correria louca, vamos alcançar algumas coisas, sim, porque nós estamos plantando. Mas vai chegar uma hora que isso não vai ter tanto sentido e tanto significado para nós. Vamos ver que um pouco do nosso tempo nós perdemos. E principalmente o tempo com Ele, que nos ama, morreu por nós e tem para fazer na minha vida e na tua vida muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpe o meu atraso, hoje deu tudo, mil coisas da ansiedade, né? Estresse total. Mas quero agradecer. Semana que vem vou estar falando
pouco mais disso, mas de uma forma um pouco diferente. E vamos orar, fazer aquela oração final pelas pessoas da igreja, né? 9:6. Vamos ficar de pé, fazer aquele círculo.